Aí o homem, quando quer aparecer mais do que deve, que na verdade não deve, mas hoje em dia, infelizmente, por aí, o que a gente mais vê é pregador tentando tomar a frente de Jesus Cristo. Aí a palavra e a unção ficam em segundo plano. E não sei se o pastor Sidney vai concordar, o pastor aqui também, o que a gente menos vê hoje é conversão. Hoje a gente está pregando mais para crentes do que para aqueles que não são crentes. Sabe por quê? Exatamente porque o evangelho escandalizou-se. Escandalizaram o evangelho. E hoje, qualquer pessoa se diz cristão. E o nome de Deus está na boca de qualquer um. De qualquer um. Não é somente na minha, na sua, nas nossas bocas que estamos aqui dando glória e aleluia ao Senhor. Infelizmente. Mas Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Vocês sentados, quero que vocês abram a Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos agora para o mais importante do culto, né, irmão? Tudo numa liturgia de culto é importante. Mas o momento da pregação da palavra é um momento importantíssimo. A mesma coisa, irmãos, é quando você entra nos átrios do Senhor. Porque aqui a gente está no culto, no lar. Mas espiritualmente, a gente adentrou aos átrios do Senhor. E pela fé, você pode contemplar aquele que habita na luz inacessível, que é o Deus Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que Ele fez. Você está lá agora, pela fé. Isso, se você, se ligar, como Jesus falou, o que é ligado no céu, é ligado na terra. Se é desligado, e quando é que é desligado, irmão Genival? Quando você olha para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, e vê o defeito do pastor Sidney, vê o defeito do irmão Genival, vê o defeito do irmão Jorge. Minha cabeça está muito boa, hein? Eu esqueci o nome do Jorge. Então, quando a gente olha para esses defeitos dentro de um culto, independente de onde é esse culto, irmão, dentro de uma igreja, CNPJ, no culto ao ar livre, numa praça, ou num culto no lar como esse, quando você olha para esses defeitos, automaticamente, no mundo celestial, espiritual, houve um desligamento do trono de Deus. Aí você sai do culto, em vez de comentando o que foi pregado, falado, sai do culto comentando que o Jorge estava muito de azul, né? Comenta que o cachorro aí, ó, tá deitado e estava passeando. Você comenta os defeitos que estava tendo dentro da arca, dentro da igreja, dentro do culto, e esquece do essencial, que é a palavra. Irmão, o que foi pregado? Eu não lembro qual o livro, qual o versículo. O nome do irmão não interessa muito, não. O importante é a palavra que foi pregada, irmão. Quantas vezes eu já ouvi gente dizer assim, o culto foi uma bênção, irmão. É verdade? Foi uma bênção. Deus se fez presente lá, porque teve muita marcha, aleluia, e língua estranha. Mas qual foi a palavra pregada? Eu não me lembro. Então, não foi uma bênção? Bom, é questão de opinião e fé, né? E para você foi uma bênção, para mim faltou bênção. Porque se não houve uma transformação de vida, se não houve uma dor na sua alma, para se arrepender do mal que você fez no decorrer do dia, porque todos nós, com exceção dessa criança aí, mas todos nós, até se brincar, até o cachorro, cometemos pecados e erros no dia de hoje. Mas Deus, por causa do grande amor que é em Cristo Jesus, Ele está recebendo a mim e a você diante dEle. Para assim como os anciãos, nos prostrarmos diante dEle e dizer, Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. E como a irmã disse e falou, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela saúde. Irmãos, a gente esquece que tem muita gente agora morrendo. Tem muita gente agora em hospitais. A gente sabe o que está acontecendo lá em Israel. Né? A gente só
Agora, o assunto agora é a guerra de Israel. Sendo que há mais de um ano está tendo guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já esqueceram. Tem gente inocente morrendo também lá. Na África tem guerra todos constantemente. E a gente não sabe disso. Mas a gente vive pelo sensacionalismo do mundo. Infelizmente. Mas amém, glória a Deus. Se eu tiver de reclamar de alguma coisa, reclamo dos meus próprios pecados, como diz as Escrituras. Pois bem, irmãos, eu vou ler 15 versículos com vocês. Tá? Porque se a minha palavra, ou as minhas palavras, as palavras que vão sair da minha boca, do meu coração, da minha alma, da minha mente, ela não surtir algum efeito, pelo menos esta palavra que vai ser lida tem que fazer efeito. Porque é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus? Fala aí, palavra de Deus. Bom, tem que ter um canal para poder verbalizar essas palavras, né? Então vamos profetizar essa palavra. Então se eu vou profetizar, se vocês vão profetizar esta palavra tem que fazer algum efeito. Portanto, capítulo 8 de Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, a partir do versículo 12. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele quem? Se é certo que com Cristo nós padecemos, para que também com Ele e com Cristo sejamos glorificados. Pule comigo, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 31. Pula comigo até o 31. Que é os versículos maravilhosos que todo crente adora esses textos, né? Principalmente na frase, somos mais que vencedores. Pois bem, e continuando Paulo a sua carta no capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Pula comigo 36, vamos por 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Textos maravilhosos. É grande, né, irmão? Mas você já leu com a alma esse capítulo 8? Porque Paulo começa dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E ele termina dizendo: o que pode, irmãos, nos separar do amor de Deus? O que pode te separar? Agora, pastor Sidney, pastor Claudinei, aqui está acreditando o nosso pastor Sidney, nosso pastor Claudinei, tem ovelhas que hoje estão separadas desse amor, estão distantes da casa do Senhor. Assim como o filho pródigo, né, o filho mais novo que virou para o pai, disse: pai, me dá minhas fazendas, que eu vou viver a minha vida. Quantas ovelhas os pastores devem ter aí, separadas? Foi falta de ensinamento, pastor? Foi falta de ensinamento, pastor? Foi falta de doutrinação? Não. Foi porque desviou o seu olhar daquele que morreu por ele. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, se eu e você olharmos somente para Cristo, irmão, nem a altura, nem a morte, nem os anjos, nem protestade, nem a angústia, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não tem como se separar. Porque, irmãos, cada um de nós que aqui está, com todo respeito à nossa irmã Dirce, que acredito que seja a que tem mais experiência de vida entre nós aqui, mas dela para baixo até, deixa eu ver, esse rapaz aí de branco aí, acho que estava aqui, né? O Anderson, do Alisson, até a irmã disse quantos problemas a gente tem enfrentado. Se o Alisson, por ser um jovem, adolescente, não tem enfrentado problemas na sua vida cotidiana, você estuda, não é? Com certeza que você tem problema na escola. Se não é com os amigos, ou aqueles que se dizem amigos, é com matéria na escola. Então, esse é, Alisson, o seu menor problema. Porque problemas maiores, meu querido, você tem 12 anos, 13 anos, quase coitado, vou jogar no Mega Sena, hein? Eu tô brincando, viu, irmão? 13 anos. Então, Alisson, você vai ter muitos problemas na vida. Mas não deixe, meu amigo, que nada do que vai vir faça você se distanciar desse amor. Prefira estar, com todo respeito, não siga essa sugestão, viu? Mas prefira, se por acaso acontecer, porque você é um jovem adolescente. Eu entrei na igreja com 16 anos e sei, não sei o nosso pastor, mas aquele que entraram nesse caminho, ainda jovem, adolescente ou criança, sabe as dificuldades que tem à beira do caminho, no largo do caminho. Você, quando olha para o caminho estreito, e olha de lado, e vem no caminho largo, tem tantas coisas sendo oferecidas por Satanás. Se você não tiver homogeneizado, não sei se é essa a palavra certa, que é homogeneizar, né? Em Cristo, na palavra de Cristo, pode acontecer dessas coisas te separarem do amor de Deus. Porque nada do que está escrito aqui, irmãos, como está dizendo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem potestade, nada dessas coisas pode separar um verdadeiro cristão, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que verdadeiramente se converteu. Sabe por quê, irmãos? O crente verdadeiramente nascido, diz a palavra de Deus, ele pode tropeçar, ele pode cair, mas diz a palavra que se ele é um homem bom e Deus está, como aqui no versículo diz, versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Portanto, ele sabe qual é, se é verdadeira a intenção sua de servi-lo, mesmo em meio a angústias, a dificuldades, a tristezas. A nossa irmã disse, com todo respeito, irmã, pegar a senhora como exemplo. E a irmã tem um testemunho, né, com todo respeito, irmã, trazendo uma breve tristeza, lembrança para o coração da irmã. Mas perdeu alguém na vida. Eu perdi alguém que eu muito amei. Meus avós, que me criaram, meu pai e minha mãe,
Eu era novo convertido. Eu entrei na igreja com 16. Eu não lembro se com 17, um ano, menos de 2 anos. A minha avó, que é minha mãe de criação, ela faleceu, dormiu em Cristo. E isso foi no domingo à tarde. Domingo à noite, eu estava no culto. Com o coração dilacerado, de tristeza. A alma chorava por dentro e por fora. E eu tenho um defeito muito grave na minha vida. Tá ali uma testemunha minha, que é quando estou com problemas, eu sou transparente. Eu não sei pegar e jogar dentro de uma caixa, de um baú, eu transpareço na hora. E na igreja, os irmãos, o que está acontecendo, Genival? Eu falei, perdi a minha mãe, e colocava para chorar. E oraram por mim, mas não adiantava. A alma tem que se derramar. Tem que se derramar. E isso 16 anos. Hoje eu tenho 45 anos de idade. E eu já tive, irmãos. Aos meus 22 anos de idade, pastor Sidney e pastor Claudinei, irmãos. Acho que já contei isso no culto lá em casa uma vez. Tive uma decepção, tá ali minha abençoada, mas ela conhece já a minha história. Tive uma decepção amorosa na igreja. Depois de um ano. E 6 anos depois, eu falava, não, nada vai me abalar. Nada vai me abalar, e fiquei abalado. Quer dizer, deixei de olhar para Cristo e olhei para quem? Para a pessoa do meu lado. Aquela que eu julgava que um dia seria a minha auxiliadora. Só que quando, eu creio assim, lembra de Jó? Quando os anjos foram diante de Deus e o diabo foi, deixa eu provar ele. E eu tenho comigo, pastor, opinião e fé minha, que todos os dias o diabo faz isso para mim e para você. Quando você acha que se sente forte, aí o diabo vai lá, Deus, deixa eu provar para ver se realmente é. Aí envia um cachorro, envia um gato, envia um papagaio, envia um rato, envia uma barata, e você perde a... Isso eu estou pegando um bicho, né? Para não pegar um ser humano, né? O próximo, né? Porque com o próximo é pior. Aí você perde a paciência e a bênção que você tanto queria, ela quando está chegando bem pertinho, aí o diabo fala, tá vendo aí, ó? Era só interesse. Era só interesse. Aí Deus fala, realmente perdeu a bênção. Então, irmãos, a gente tem que ficar forte. O diabo tentou me tragar. Eu tenho uma mãe na fé, chamada Aureni, que ela teve alguns sonhos, revelações comigo. Na Igreja Brasil para Cristo, a dirigente chamada Irmã Rosinha também teve uma visão comigo. Tenho várias experiências com Deus. E à noite na minha casa, Deus me mostrou sendo liberto. Né? E daquele dia até hoje, pastor Sidney, pastor Claudinei, irmãos, desde os meus 22 anos até hoje, eu nunca, jamais pensei em voltar atrás. Por isso esse louvor. Por isso eu compartilho com você esta palavra. Nada, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim. É Ele quem me justifica. Irmãos, pedras vêm de todos os lados. É pedradas daqui, pedradas dali. Você tem recebido pedradas? A Lúcia falou aqui sobre Efésios capítulo 6. E você sabe, no versículo 12, diz Paulo, que não é contra a carne a nossa luta, irmãos. Mas a gente tem esquecido disso e temos lutado contra a nossa carne. A nossa carne que eu falo é o nosso próximo. Por quê, irmãos? Você nunca olha para o próximo e você se vê nele. Porque se você se visse nele, você não o condenaria. Você teria, assim como Jesus olhava, pastor, para a mulher do fluxo de sangue. Ou melhor, pegar um exemplo pior. Pegaram uma mulher em pleno ato de adultério. Toda aquela multidão olhou para aquela mulher e o que eles queriam fazer? Deve morrer, porque está escrito.
E onde estava escrito? Onde é que estava escrito? Na palavra de Deus. E quem era e quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Portanto, a própria palavra estava presente ali. E os homens querendo dizer para ela merece morrer, porque tu disseste, porque Jesus Cristo era o Deus encarnado. Tu disseste que quando alguém for pego em pleno ato de adultério, merece ser apedrejado e morrer até ser apedrejado até morrer. E aí? O que tu dizes, Jesus? Fala agora, Deus encarnado. Você vai ser contra a tua palavra? E o Deus encarnado, ele se levantou, olhou para mim e para você. E perguntou, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Sabe por quê, irmão? O Deus encarnado, Jesus Cristo, falou isso para aquela multidão, para mim, para você, exatamente por isso. Porque olharam para a mulher e aquela carne merece morrer. Mas não se colocaram no lugar dela. Porque se fosse eu, se fosse você, se fosse nós, e não é o que a gente faz, irmãos. Não é o que a gente faz. O ensinamento de Cristo, qual que é? Tira a trave do teu olho, hipócrita. E depois você vai e tira o argueiro que está no olho do teu irmão. Mas é o que eu e você faz? Não. A gente se esconde detrás da trave para apontar o erro do Jorge. Porque eu apontando para o erro do Jorge, a Fran vai olhar para o erro do Jorge, vai esquecer o erro dela, não vai ver o meu erro, aí vai apontar também. Aí o Jorge vai apontar para o meu erro, e assim apontamos uns para os outros. E julgamos uns aos outros. Mas o Deus encarnado, que morreu naquela cruz, disse no seu último suspiro, Pai, perdoa. Perdoa porque eles, por mais que eu tentei ensinar, não sabem o que fazem. Porque todos não posso generalizar, mas a maioria que estavam ali dizendo, crucifica-o. A maioria deles estavam com o próprio Cristo na multiplicação dos pães, no sermão do monte. Lembra o Evangelho de João? Quando Jesus fez aquele discurso no capítulo 6, e lá no final ele falou, e aí? Não, diz a palavra, diz João, né, no seu Evangelho. Que, ó, foram se saindo das pessoas, ó. É duro esse discurso. Quem que pode aguentar? Quem que pode? Hein, irmão? O discurso de Jesus é duro? É, pastor Sidney? O discurso de Jesus é duro, irmão? Jesus só falou assim, ó. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Assim como eu perdoei, perdoa também. Eu faço isso? Esse discurso é duro, pastor. É duro. Por mais que a gente tente ou queira fazer, lembra de Pedro? Não, Senhor, contigo eu vou até a morte. Não é o que a gente faz? Com Jesus eu vou até o fim. Com Jesus eu vou até o fim. Aí quando vem problemas da vida, Jesus, por que, Senhor? Por que, Jesus? Por quê? Por que você não falava? Ou não fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo fala, pode mesmo? Vamos ver se pode. Tira o sustento, tira o mantimento, tira o Bolsa Família, tira o emprego. Aí na pior das hipóteses, nossa irmã disse, tira filho, tira marido, tira a esposa. Vamos ver se você pode mesmo. E quantos pastores que aqui estão conhecem que porque perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu algum parente, põe a culpa, pastor, porque era tão bom e Deus tirou ele, aí está hoje bebendo, se drogando e com raiva de Deus. Na verdade, a raiva é dele mesmo, ele não sabe, porque ele não estava com os olhos fitos naquele que morreu na cruz do Calvário. E quando veio a tempestade, o barco dele afundou, a casa veio abaixo. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro, disse Jesus Cristo. Mas vamos eu e você perseverarmos até o fim. Aqui no ensinamento de Paulo, ele fala, quem tentará acusação contra Deus, contra os escolhidos de Deus?
Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode? O que pode nos separar? Aí ele diz aqui, é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, ou é a espada, ou é o perigo? Irmãos, reflita. Nada do que Paulo listou aqui pode separar-nos do amor de Deus. Mas tem algo que pode separar, pastor. Não sei se o pastor vai concordar, não sei se os pastores vão concordar comigo. Tem algo que pode nos separar. Não é Deus que separa de nós. Deus, ele nos recebe sempre, está pronto, braços abertos para nos receber. Por isso que tem a parábola do filho pródigo. O filho foi embora, mas o pai, diz a palavra, todos os dias esperava o filho na varanda. E diz a palavra que ele viu ainda ao longe o filho. O filho nem viu o pai. Foi o pai que viu o filho. E diz a palavra que o pai, a ação do pai, foi em direção ao filho. Foi ao encontro do filho. Significando que o filho se separou do amor do pai. Mas o amor do pai sempre esteve com ou no filho. Aí diz o profeta Isaías, no capítulo 59, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação. Nos separa de Deus. Aí você lembra do filho pródigo? Sempre o filho pródigo. O que fez com que o amor do pai que estava no filho pródigo fez com que o filho pródigo se separasse daquele amor. Por quê? Porque ele quis viver a vida dele, cometeu um erro. E a tradução de pecado é isso. É você errar o alvo. Portanto, o filho errou o alvo. Qual era o alvo? Amar o pai assim como o pai o amava. Mas não, ele amou a sua vida. E diz Jesus que aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas hoje nós estamos aqui. Mais uma noite. Mais um momento. Não sei se é o primeiro culto esse. Porque só assim, viu, pastor? Para me trazer aqui, né? Já teve, acho que é o terceiro, quarto culto. A Lúcia me chamou. Eu chego cansado do serviço. E hoje nem cansado, dor de cabeça. Graças a Deus, agora passou. Né? Mas hoje eu vim aqui. Porque, irmãos, uma das coisas que eu mais amo nessa vida, né? Eu tento, quando eu era mais jovem, eu nasci na Igreja Batista, na Batista Getsemane, lá em Recife, Pernambuco, na Igreja Renovada. E ainda muito jovem, eu lembro, estávamos na casa da Ana Paula, eu estou transmitindo ao vivo, não sei se vai ver depois ou estão vendo. Mas sempre assim, nas casas, quando nós éramos jovens, se reunia, e teve uma certa vez que tinha uns 30 jovens na casa da Ana Paula. A gente tinha acabado de sair do culto de jovens, no sábado. Aí aquela alegria, aquele entusiasmo, aquele êxtase, né, de um culto, né, cheio da graça do Senhor e tudo. E alguém falou assim, cada um aqui vai falar uma palavra, uma frase de amor para Deus. Cada um dizia uma coisa. Eu amo Jesus, eu amo Deus, eu dou minha vida. Eu falei, e agora assim, ó. Eu era conhecido como crente polêmico na igreja, eu não sabia. E quando chegou a minha vez, eu disse, Senhor, me ensina a te amar para que eu possa dizer eu te amo. Aí pronto, aí todo mundo, mas como, sei o quê? Eu falei, não, irmãos. Aí foi aquela polêmica, né? Como eu era crente polêmico, né? Porque, irmãos, a gente diz que amamos a Deus. Eu amo, meu Deus. Eu amo Jesus. Será que ama mesmo? Será que ama mesmo? Porque se eu sair agora, no bar aí em frente, perguntar a qualquer bêbado se ele ama a Deus, ele vai dizer que ama. Se ele perguntar, mas se você perguntar, você ama Jesus Cristo? Aí eu amo. Tem certeza? Amo. Tira o chapéu, por reverência. Aí será que a gente ama de verdade, irmãos? A gente não ama. Não ama. Mas o nosso Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que todos os dias
Ele nos dá oportunidade para a gente aprender a amá-lo. Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém seja vá para o lago de fogo. Ele não quer. Por isso diz na carta de Pedro que ele está dando uma oportunidade para que o homem se arrependa, para que o homem venha ser salvo. Por isso que ele ainda não veio, ele ainda não permitiu os anjos trocar a trombeta e arrebatar a sua igreja. Mas os sinais estão aí, ó. Os sinais estão aí, ó. Não é essa guerrinha, com todo respeito, entre aspas, guerrinha entre aspas, eu não estou desmerecendo as vidas que estão sendo ceifadas. Mas não é essa guerra entre Israel e Hamas, não é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra constante na África e outros lugares. Não são esses os sinais. Os sinais, ó, quando você olha para o seu relógio, é 6 horas da manhã. Quando você olha de novo, é 6 horas da tarde. No inverno, faz calor. E no verão, faz frio. A ciência fala assim, é o homem que está destruindo a natureza. Eu, Genival, falo, é sinal do final dos tempos. É Deus abreviando o relógio. É por isso que o homem não entende que quando é verão é frio, tá frio, porque como Deus é atemporal, no relógio de Deus, se a gente pela fé assim eu creio, quem sabe o verão que é para nós pela ciência é verão, o relógio de Deus é inverno. Por isso que quando deveria fazer calor, faz frio. E vice-versa. E vice-versa. É dito que aqui no Paraná, está ali a abençoada aqui, vocês que moram aqui no Paraná, não faz mais o frio que fazia há 20, 30 anos atrás. Não faz mais. Hoje em dia, acabou da semana passada, deu tornado aqui próximo de nós, né? Aqui no Paraná. Tinha tornado aqui no Brasil, pastor? Deu terremoto. Não sei se aqui aconteceu, mas lá em São Paulo sentiram tremor de terra, um pouco, mas sentiu. Tinha terremoto. Sabe o que está acontecendo? E daqui a alguns dias a gente vê em pequenas porções. Deus, não estou praguejando não, mas a gente vai ver a qualquer momento um tsunami no Brasil. Coisa que nunca teve. Por quê, irmãos? Isso são, para mim, Genival, isso sim são sinais de que Jesus está às portas. Essa guerra que está acontecendo lá é mais um sinal. Olha só, irmãos, eu e você, nós somos, são palavras do Genival, somos privilegiados, porque a gente, eu sou de 79, não, 78, sou de 78, mas o povo de Israel, o Israel bíblico, só obtiveram um país em 1948. Portanto, nós fazemos parte de uma geração que está vendo o Israel de Deus assentado ali, onde na terra que Deus prometeu, e Deus falou que eles estariam, Deus daria aquela terra para eles, e eles estão lá. Essa guerra que nós estamos observando, ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube, se eu não me engano, e a Lúcia ficou escandalizada, né? Porque tinha 4 crianças mortas, palestinas. Aí ela falou que não gosta de ver essas coisas. Eu peguei a Bíblia e mostrei para ela. A destruição de Jericó. Você se lembra? Lembra dessa passagem de Jericó? Josué, capítulo 6? Em que Deus mandou ele falar para o povo: rodeia a cidade 6 vezes, na 7ª vocês tocam a trombeta. Acho que foi isso. Mano. Eu sei que tem uma ordem que Deus fala assim, ó, entra, mata tudo. Criança, animal, deixa nada vivo. Matou todo mundo lá. Aí eu falei para ela, para Lúcia, tá vendo essa passagem bíblica? É isso aí que a gente tá vendo agora. Só que a diferença é que está escrito. Hoje, eu e você estamos vendo o que está acontecendo. E aquilo ali, irmãos, é a mão de Deus. Sabe por quê? Porque com o povo de Deus, ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém mexe, ninguém toca. Aquilo ali, se você olhar para mim, para você, espiritualmente, somos eu e você. Quando alguém tenta tocar na gente,
a permissão de Deus, porque vocês veem que, infelizmente, foram o lado de lá que começou. Aí agora, infelizmente, inocentes estão sofrendo as consequências. A mesma coisa é no mundo espiritual. Quando a gente é atacado, pessoas ao nosso redor, é filho, é irmão, é tio, é sobrinho, é esposa, é marido, a gente está sendo atacado, mas eles sofrem as consequências do ataque que estão fazendo a nós. Por quê? Passa agora o paralelo do que está acontecendo agora, mas o importante, para finalizar, entregar a palavra, é isso. Não deixa, não permita, irmão. Você vai ficar triste, você vai chorar, você vai questionar Deus, mas não deixe que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.